E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante para trabalhar com vocês o projeto de texto na dissertação argumentativa do Enem, certo? Quando a gente fala em projeto de texto, a gente fala sim em esquema, certo? Em uma estrutura engessadinha, a qual você deve seguir. Agora, muita atenção. Quando eu falo em estrutura engessadinha, eu não estou falando que você vai escolher um modelo na internet, certo? E que você vai desenvolver esse modelo tal qual, né, com as mesmas palavras que estão lá colocadas naquele exemplo. Eu já vi muito disso em laboratório de redação, em textos que eu recebo, essas estruturas fixas, prontas, e eu não recomendo. Muitas vezes, ao invés de ajudar esses tópicos aí, eles atrapalham, porque a pessoa não sabe relacionar muito bem as próprias ideias, né? Aquela frase pronta às suas próprias ideias, e isso, ao invés de ajudar, atrapalha porque não vai ter desenvolvimento do argumento, não vai ter autoria, não tem você ali naquele texto. É uma cópia. E cópia, né, você aprendeu a fazer quando você era bem pivetinho e isso não é mais requisitado de você. Hoje, né, a sua capacidade de argumentar, a sua capacidade de relacionar uma coisa a outra é que é solicitada no vestibular, na escola, no mercado de trabalho, na vida, né, na existência, porque se você não consegue relacionar eh, um fato à à causa dele e às consequências dele, você está totalmente perdido. Na verdade, a gente sabe, por exemplo, que o racismo é um fato, né, um preconceito fatídico que existe ainda. E esse preconceito fatídico, né, existe desde quando? Existe por quê? Aí você rememora, né, o tempo de escravidão, a justificativa que a própria igreja fazia de que o negro não tinha alma e por isso ele podia ser escravizado, podia ser submetido àquela situação. E você pode entender conceitos capitalistas, né, que valorizam muito mais o ter, né, em relação ao ser. Então, é, é essa capacidade, sabe, de relacionar um fato ao contexto, ao que está ao redor. Inclusive, né, são requer conhecimentos seus, coisas que você vai mobilizar para o texto, né, tem que ter uma fundamentação. Mas aqui, partindo, né, do conceito de projeto de texto, é um esquema que você vai fazer previamente à escrita. Como assim? Tem a competência 3 que quer que você selecione, organize, interprete dados e fatos para construir a sua opinião? Então, é isso que você tem que fazer. Na introdução, você tem 3 coisas básicas para apresentar, que é o tema, a tese e os argumentos pré-definidos, certo? O tema é o assunto, a tese é seu posicionamento acerca do assunto e os argumentos pré-definidos já são as suas justificativas, porque você lançou uma opinião, né? Você disse: "Ah, o racismo é muito ruim, é extremamente prejudicial para a formação da sociedade como um todo, principalmente para esse grupo, né, que constitui uma minoria, né, os negros. Não estou dizendo quantitativamente, eu estou falando de representação, né, de valorização dada dentro da sociedade, não é de quantidade. Quando a gente fala em minoria, a gente não fala necessariamente em um quantitativo, tá? Mas sim em representatividade, em igualdade de direitos e de oportunidades, tá bom? Então você se posicionou lá acerca do racismo, né, classificando como algo absurdo na atualidade, e aí você vai justificar o porquê dele ainda existir. E aí é nesse momento que você define previamente os argumentos. Por que que esse racismo ainda existe hoje, né? Embora exista tanta desconstrução, embora existam tantas lutas, tantos esclarecimentos acerca desse preconceito racial. Pronto. Então, definindo esses 2 argumentos, eles têm que ser os 2 principais e eles já devem estar na introdução como tópicos. Você não vai explicar nada na introdução. Introdução é para apresentar o assunto, apresentar a sua opinião
e apresentar os 2 argumentos pré-definidos, tá? Na sequência, para os parágrafos de desenvolvimento, você vai usar, né, vai destinar um parágrafo para cada argumento que você definiu anteriormente. Por isso que eu disse que são 2 argumentos pré-definidos, porque você tem 2 parágrafos de desenvolvimento no texto dissertativo argumentativo. Nessa argumentação, você tem que fazer o desenvolvimento do seu argumento pré-definido, isto é, você vai explicá-lo. Para explicar bem um argumento, é interessante que você crie um contexto, que você consiga apresentar nesse contexto a causa e as consequências, né, daquele fato lá inicialmente desenvolvido, certo? Daquele argumento inicialmente escolhido e explicado. Isso você vai fazer nos 2 parágrafos de desenvolvimento do seu texto. Não pode ser apenas em um. Um não pode ter toda a sua argumentação e no terceiro parágrafo do texto, obviamente segundo o desenvolvimento, ter só exemplos, tá? Não pode. Cada argumento dentro do seu próprio parágrafo deve ser bem explicado e deve ser embasado e deve ser exemplificado. Tem que fazer tudo isso em cada desenvolvimento, tá? Então, esse momento do texto é o momento mais difícil de desenvolver, porque exige uma certa prática, né? Exige um domínio maior da escrita, até porque as suas ideias devem ser muito bem relacionadas para que sejam bem entendidas pelo leitor, tá? Então, é questão de prática, pratica sempre e segue essa orientação de afirmação, de causa e de consequência. Dentro, né, dessas afirmações, causa e consequências, é que você faz as comprovações. Como é que eu comprovo? Eu coloco um dado, certo? Eu coloco uma notícia, eu trago obras de ficção, eu faço esses alinhamentos aí, esses enxertos para ajudar na ilustração do meu argumento, tá bom? Depois, o que é muito importante? Retomar a tese que você mencionou, né, lá no primeiro parágrafo, para depois colocar as propostas de intervenção. Por que as propostas de intervenção e não a proposta? Obrigatoriamente, né, para tirar o nível 5 na competência 5, que é o que avalia a proposta de intervenção, você precisa ter mais de uma proposta? Não, você precisa ter uma completa. Mas a gente não está avaliando a competência 5, a gente está avaliando a competência 3. E é dela que eu estou falando. É por isso que você tem que ter 2 propostas. Uma completa e a outra incompleta, ou as 2 completas. Você só não pode é deixar de retomar os 2 argumentos, certo? Porque existe toda um desenvolvimento de um raciocínio na introdução e nos 2 desenvolvimentos, que devem ser sintetizados no parágrafo de conclusão. Eles devem ser retomados. Quando você vai fazer, sei lá, um experimento científico, você tem todo o processo de escolher a metodologia, de fazer as observações e de chegar a conclusões, não é assim? Então, nos textos é a mesma coisa. Você propõe, né, a sua opinião, você justifica a sua opinião através dos argumentos e quando chega no parágrafo de conclusão, você vai fazer um levantamento, né, daquilo que você disse durante o texto. E no Enem, esse levantamento é feito através de propostas de intervenção. Por isso que eu digo que são 2 propostas de intervenção e a retomada da tese, tá? Eu coloquei aqui para vocês nos slides a proposição de um tema, cidadania, direitos e deveres dos brasileiros. E coloquei o que você precisa, né, colocar em cada parágrafo. O que eu preciso apresentar em cada parágrafo? De novo, observa aí no slide, na introdução, o tema. E aí eu coloquei uma sugestão. Apresenta o conceito de cidadania, certo? Porque o conceito de cidadania é algo assim positivo, né? Algo bacana. Para colocar a tese, é sempre bom que venha como um contraste desse assunto lá apresentado, que venha já problematizado. Para quê? Para que o seu posicionamento fique mais evidente. É um texto argumentativo e é muito tênue a diferença entre a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Então, para que você não caia apenas na exposição, só de colocar os fatos sem se posicionar acerca deles,
É interessante que você faça esses contrastes, é interessante que você apresente adjetivos, que apresente advérbios, que tragam a sua opinião mais evidente, certo? É diferente você dizer que o Brasil vive uma crise política, do Brasil vive uma grave crise política, certo? A palavra grave, o adjetivo grave, vai qualificar, né, vai atribuir característica à crise. E essa atribuição de característica foi você quem fez, então é o seu posicionamento, tá bom? Veja aí que, para apresentar o tema, eu posso apresentar o conceito de cidadania. Para apresentar a tese, eu vou colocar a minha opinião sobre o assunto, e eu coloquei, né, o contrastezinho, e os argumentos são as duas justificativas que você vai dar para a sua opinião, cada uma num parágrafo diferente. Passando para o desenvolvimento, eu já mencionei antes, o que é que eu preciso? Preciso de afirmação, de causa e de consequência, tá? Preciso de pelo menos desses 3 elementos aí para que o meu raciocínio seja minimamente desenvolvido. Olha para o slide. Na afirmação, coloquei o conectivo em primeira análise e aí dou uma indicação do que pode ser mencionado, tá? É do que pode ser mencionado, é um exemplo de uma linha de raciocínio, tá bom? Vou colocar a causa, certo? Primeiro eu apresento um fato e aí eu tenho que mostrar a causa para esse fato. Vou explicá-lo. Isso que é argumentar. Argumentar é explicar. Eu vou explicá-lo e, obviamente, eu chego a uma conclusão lógica. É interessante que essa conclusão lógica seja o último período do seu parágrafo para que fique bem organizado, né? Para que o teu leitor, né, o teu corretor, ele não tenha o trabalho de fazer essa montagem, porque ele não vai fazer, tá? Ele vai ler do jeito que está lá e vai te dar a tua nota do jeito que você se expressou, sem pestanejar. Leitura colaborativa não é algo feito quando você submete a sua redação, né, o seu texto, a um vestibular, né, a um concurso, tá bom? Passando para o outro desenvolvimento, você vê que a estrutura é a mesminha, né? Afirmação, causa e consequência. O que é que muda? Muda, obviamente, o argumento. Eu vou acrescentar um outro argumento, né, que embase ainda mais, que fortifique ainda mais o meu posicionamento. E aí coloco os conectivos adequados para isso. Veja aí na afirmação. Ademais, de maneira preocupante, a população brasileira mostra-se alienada e ignorante, tá, 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 tá. E você percebe, né, nessas colocações, o desenvolvimento do meu recorte temático, né, do meu argumento lá que eu coloquei previamente. Depois vem a causa, vou justificar de onde vem esse problema, e por último a consequência, que é a conclusão lógica do meu raciocínio. Não esqueça de colocar a conclusão lógica do seu raciocínio. E por último, o que precisa ter no parágrafo de conclusão? Precisa de retomar a tese, apresentar uma proposta completa e apresentar uma segunda proposta que pode sim estar incompleta. Lembre-se de equilibrar bem os parágrafos do seu texto. Claro que você não vai contabilizar, aqui eu tenho que fazer 5 linhas, aqui eu tenho que fazer 8, aqui eu tenho que fazer 8, aqui eu tenho que fazer 5. Você não vai contabilizar dessa forma, isso, o seu texto tem um esquema, mas ele não é engessado desse jeito, certo? Agora, é lógico, é racional que os parágrafos de desenvolvimento ocupem muito mais espaço. Não vai me fazer uma conclusão, um parágrafo de conclusão com 11 linhas, com 10 linhas. Seria ideal que você começasse lá pela linha 24, 25 e conseguisse, né, a partir daí, da linha 24, 25 até a linha 30, colocar essa retomada da tese e as propostas de intervenção. Eu sei que às vezes, né, a gente quer ser mais original, quer usar umas palavrinhas diferentes, mas para a conclusão da redação dissertativa argumentativa do Enem, você precisa apresentar a proposta de intervenção que tenha o agente, a ação, o modo, o detalhamento e o efeito. Você não pode esquecer de colocar nenhum desses elementos, porque cada um deles vale 40 pontos. Então, uma ação concreta, certo? Porque é uma ação concreta, é algo que realmente pode ser executado, tá bom? Um agente para essa ação, um meio, né, um recurso para essa ação, que é o modo, um detalhamento
e um efeito, né, um objetivo, né, que evidenciado aí para esta ação, tá bom? Então, coloca uma completa, a outra pode ser incompleta, até pelo espaço que você tem dentro dessas 30 linhas aí para fazer todo o seu texto, fazer tudo que é necessário. Pronto, é isso que é o projeto de texto na redação dissertativa argumentativa do Enem. Não tem mistério. Reitero aqui para vocês, não é bacana pegar, modelos prontos e que você só complete, né, com as suas palavras. Essas frases prontas, às vezes, elas não se encaixam muito bem e é muito mais limitante, a gente não vai engessar ainda mais um texto que já requer um esquema tão padronizado, tá bom? Então desejo a vocês aí um excelente treino, bons estudos, né, e a gente fica por aqui.